E o da manhã. Você vai ver nesta edição cristãos perseguidos no Iraque. Isso mesmo, nós vamos falar hoje sobre esse tema. Cristãos perseguidos no Iraque e na Síria agradecem a ajuda recebida por irmãos através da ONG Portas Abertas. E mais, família na Síria dá testemunho de apoio recebido por cristãos através do projeto Esperança. E ainda, relatos de como são tratados quem professa fé em Jesus, onde o cristianismo é proibido. Veja também. 2023 já é considerado o ano mais terrível para os cristãos perseguidos pelo mundo. E na entrevista de hoje recebo o presbítero Davi Ribeiro para uma conversa que certamente trará renovo para a sua vida cristã. É já depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Voltamos e agora eu quero te acompanhar um programa diferenciado. Hoje não teremos notícias, as notícias que vocês estão acostumados aqui, porque nós vamos falar de um tema muito importante, principalmente para quem é cristão. Vamos acompanhar um vídeo curto, mas bem relevante sobre gratidão, isso mesmo. Os cristãos perseguidos pela fé em Jesus no Iraque e na Síria agradecem a ajuda dos irmãos recebida através da ONG Portas Abertas. Nós temos uma parceria aqui com a ONG Portas Abertas para divulgarmos o trabalho. E esse vídeo é um vídeo curtinho, mas é um vídeo muito impactante. Vamos acompanhar. The support of the church globally is very vital. We experience something spiritually very valuable. We know that we are not left alone. We belong to a larger body of Christ. Enabling the church to reach out to the community, loving them and touching their real needs. So we definitely appreciate the support and prayers of the church globally. مع الآباء الكهنة سوينا جروب ففكرنا ماكو أحسن من الكنيسة إنه نجتمع داخل الكنيسة ونسوي لجنة خاصة نسوي لقاءات شهرية. هاي اللقاءات الشهرية نتحدث فيها عن الكتاب المقدس، نتحدث فيها عن النساء كانت موجودة بالكتاب المقدس اضطهدت وواجهت بقوة وصلابة. نحس بوجودنا، نحس بكنيستنا، نحس بوجود الله. اللي يخلينا نستمر بالعيش بالمنطقة هو الدعم المادي اللي تقدمه المنظمات إلنا. لأن من خلال الدعم احنا نستمر بالخدمة، نستمر بجمع الناس، نستمر بنشر كلمة الرب.
تهجرنا ب 2014. طبعا لما رجعت لمنطقتي أول وهلة دخلت عليها يعني بكيت، لأنه ما معقولة هاي المدينة الجميلة يصير بها هالدمار هذا وتصير مهجورة. يعني قلت ما ممكن، يعني صعبة إنه نسكن بها هاي المنطقة مرت الله، بحيث قدرنا نأهل البيت على مود نرجع إلى بيتنا اللي كان به عندنا ذكريات، اللي داعش خربه وحاول أن يزيلنا من مناطقنا، لكن بفضلكم أنتم مساعدتكم قدرنا نرجع لبيتنا في بيت مرت الله. Que trabalho maravilhoso da ONG Portas Abertas. E ainda neste tema, uma família na Síria dá testemunho de apoio recebido pelos cristãos. Em um breve relato, vamos acompanhar, gente, mais uma ação da ONG Portas Abertas nestes países difíceis. Vamos lá. Nós começamos a correr e meus filhos choravam muito. Logo após de ouvirmos os aviões passando, vinham explosões e tiros. Os vidros quebravam e chovia poeira. Meu marido tinha medo por causa dos nossos filhos. Então ele decidiu nos levar para Latakia, que ficava em uma região mais segura na Síria. Nós fizemos a mala e fugimos chorando. Só levamos algumas roupas. Meu marido disse: Deus vai prover, Ele não vai nos abandonar. Foi muito, muito, muito triste. Eu gritava, eu chorava, eu estava muito chateada. Durante a guerra, a Portas Abertas construiu centros de esperança com a ajuda de igrejas locais. Ali, cristãos encontravam apoio espiritual e ajuda emergencial para enfrentar os conflitos e a perseguição. Eu me lembro que um dia um vizinho me falou de uma igreja que nos ajudaria. Assim que cheguei, os cristãos me ajudaram prontamente. Eles nos ajudaram espiritualmente e financeiramente. Nós recebemos ajuda para pagar o aluguel e a comida. E nos amaram mais até do que as nossas próprias famílias, na verdade. Sempre nos perguntavam se estávamos bem. Mais tarde, fui empregada no Centro de Esperança para trabalhar com as crianças. Eu amo ensiná-las sobre a igreja e Jesus. Por isso, agradeço a Deus por ter me colocado nessa posição. Não tenho mais medo. Nós temos uma família em Cristo que sempre nos ajudou e tem nos ajudado até hoje. Eles nos mantêm fortes e corajosos, e isso faz toda a diferença. Cristãos na Síria ainda precisam da sua ajuda para enfrentar a guerra e a perseguição. Faça a esperança durar na Síria. Interceda. Doe. Encoraje. www.portasabertas.org.br. E claro que você pode ajudar. Mesmo que você diga: Beth, eu não tenho dinheiro, está difícil, estou desempregado, ou então ganho um pouquinho, não me sobrou nada, mas você pode interceder pelos irmãos em Cristo Jesus perseguidos em todo o mundo. E você pode, claro, orar. Todas as vezes que você dobrar seus joelhos, lembre desses irmãos que precisam, e precisam muito. Porque aqui nós temos toda a liberdade de cultuar o Senhor, mas eles não. Eles são perseguidos, torturados, presos, até mortos por professar a fé em Cristo Jesus. Então você pode orar sim, lembre-se deles, porque isso é bíblico, a gente sabe a perseguição. E quem disse que não vai chegar aqui? Vai chegar, é bíblico. Quem lê Bíblia sabe do que eu estou falando. Bem, por falar em esperança, eu quero pedir sua ajuda
aqui para a campanha da missionária Tânia Leal, que é realizada há muito tempo. Não é uma campanha porque teve enchente ou porque teve tragédia, não. É uma campanha permanente, porque a missionária Tânia Leal faz um trabalho social muito bonito na Assembleia de Deus de Petrópolis. Você pode deixar sua doação no Templo Sede, ali na portaria, na Washington Luiz 369, ou ainda aqui na TV Correio da Manhã, os meus cuidados, Bé de Oliveira, Ney Carvalho, que nós entregamos à missionária Tânia Leal. Você pode doar o que você quiser, o que você puder, alimentos não perecíveis ou até perecíveis, porque tem geladeira para guardar. Vocês podem doar também produtos de higiene, fraldas, porque atende famílias com bebês, são atendidos, fraldas geriátricas para idosos, são famílias vulneráveis. Então, se você puder, deixa Jesus te usar e doe, porque, olha, é muito bom, é muito melhor dar do que receber, tenho certeza disso. Bem, agora nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco tem mais. Fique ligadinho, porque nós vamos continuar falando deste tema tão importante para os cristãos em todo o mundo, que é a perseguição dos irmãos, e o que nós podemos fazer para ajudar. Já depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Em 2023, o portal Guia-me noticiou dezenas, entre centenas de ataques a cristãos no Brasil e no mundo, tanto a indivíduos quanto a comunidades inteiras, em virtude de conversões ao cristianismo ou por perseguição religiosa. Dentre essas agressões, numerosos ataques tiraram a vida de homens, mulheres e crianças, como se nada valesse, simplesmente porque não renunciaram à sua fé em Jesus ou por manterem seus cultos cristãos. Um exemplo disso ocorreu na Índia, em janeiro do ano passado, quando cristãos foram forçados a buscar refúgio nas florestas para escapar de uma multidão que atacou sua igreja. No decorrer de todo o ano, ainda dezenas de ataques a casas de cristãos, violência contra mulheres e até crianças, incluindo assassinatos, foram registrados. Um caso emblemático que chegou aos noticiários, inclusive na mídia secular, aconteceu em agosto do ano passado, no Paquistão, onde igrejas foram queimadas e cristãos torturados durante uma verdadeira caça feita por um grupo extremista muçulmano. E o ano terminou com um ataque brutal a 160 cristãos que acabaram mortos enquanto se preparavam para cultos de Natal na Nigéria. Em uma série de investidas cruéis em pelo menos de 20 aldeias cristãs, terroristas muçulmanos assassinaram pastores, mulheres, crianças e idosos na véspera de Natal. Realmente foi um ano terrível. Em um balanço feito pelo editor do portal sul-africano R-News, Henry Walsh, ele disse o seguinte: 2023 foi mais um ano terrível em termos de perseguição e opressão. Segundo este editor, as guerras que dominaram os noticiários, especialmente da Rússia contra a Ucrânia, e a partir do ataque terrorista em 7 de outubro do ano passado, de Israel e Hamas, a situação dos cristãos, que já não é tão noticiada quanto deveria, foi colocada em segundo plano, mesmo sendo a maior religião do mundo e a mais perseguida. Agora vamos falar da Coreia do Norte. O editor disse também, ele cita a Coreia do Norte como o país com a pior perseguição, inalterado durante décadas. A Coreia do Norte é o pior país, que chegou a condenar um bebê, gente, de 2 anos à prisão perpétua, simplesmente porque os pais deste bebê, eles tinham uma Bíblia. E esse bebê foi condenado. No país comunista, nenhuma religião é permitida e apenas o líder deve ser adorado. É um absurdo, né? É triste.
Eu trago esses dados para vocês entenderem, irmãos em Cristo Jesus, e você que está começando a caminhar, que nós temos ainda, por enquanto, a possibilidade de cultuar o Senhor aqui com muita liberdade, se compararmos ao que acabamos de ver e que está acontecendo no mundo inteiro. E a gente sabe que vai piorar, não vai melhorar. Sabe que vai piorar porque é bíblico. Por isso temos que nos sustentar uns aos outros. Bem, e antes de eu chamar o intervalo, tem um videozinho que eu quero falar para vocês, que é o seguinte. Nós vamos ver mais um pouco do que passam nossos irmãos em Cristo Jesus em alguns países. É um vídeo curto, nós vamos para o intervalo, porque depois desse vídeo, porque no próximo bloco eu recebo aqui o presbítero Davi e nós vamos falar sobre fé, sobre vida em Cristo. Nós vamos deixar aqui o Espírito Santo administrar essa conversa, então fique ligadinho neste vídeo, porque depois do intervalo eu recebo aqui o presbítero Davi. Vamos acompanhar. Milhares de cristãos no Irã, Eritreia e Coreia do Norte. 3 entre os 10 países mais hostis aos cristãos na lista mundial da perseguição enfrentam a dura realidade de prisões rigorosas, onde a tortura frequente, isolamento em contêineres com condições desumanas e punições constantes em campos de trabalho forçado. Nesses e em diversos outros países, se reunir para participar de um culto, ler a Bíblia ou compartilhar a fé é uma afronta a comunidades e autoridades locais e, às vezes, até mesmo considerado um crime. O simples fato de crer em Cristo e ter a sua fé descoberta é um motivo para ser preso. Hoje, pelo menos 3.711 cristãos estão presos ou detidos ou foram condenados sem direito a julgamento desde o ano passado. Desses, pelo menos 1.000 estão encarcerados na China. Também há relatos de outros 90.000 aprisionados em campos de trabalho forçado na Coreia do Norte. Com medo de retaliação, cristãos perseguidos vivem sua fé discretamente ou até mesmo em segredo. Mas muitos outros se arriscam pelo nome de Jesus Cristo. Sem se importar com os riscos, nossos irmãos estão dispostos a enfrentar a cultura, a lei e o medo, porque Deus derramou o amor em seus corações. E nós, como um só corpo, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações nos levarão à esperança. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Voltamos e agora, como eu falei, né, hoje um programa totalmente diferente. Você que é cristão está acompanhando, creio que esteja gostando, tomando conhecimento de como nossos irmãos são perseguidos. E claro, nós temos uma palavra, né? Temos uma palavra, e a palavra não é minha nem sua. É a palavra do Senhor. É essa que é a palavra que importa. E eu recebo aqui já com muito carinho, agradecendo já a presença, o presbítero Davi, da Assembleia de Deus, do campo da Austin Beach. É um prazer, né, estar aqui no seu programa, quando eu recebi ontem o seu convite. Alegrei meu coração, porque é uma oportunidade que a gente tem, né, de estar falando alguma coisa com respeito a esse tema tão importante, né?
e não só importante, como também um tema que nos traz um despertamento. Sim. Né? Como a gente sabe, a nossa liberdade, graças a Deus por enquanto, né? Nós temos a liberdade de propagar o Evangelho, contrário aos países que a gente estava assistindo, que se alguém se pronunciar acerca do Evangelho de Jesus Cristo, são perseguidos, são até mortos, né? A gente tem relatos de missionários que foram mortos. Sim. Porque estavam anunciando a palavra de Deus. Nós tivemos recentemente uma lição, né? Sobre a janela 1040, né? Quando foi apresentado alguns países que o Evangelho ainda não pôde penetrar, não pôde chegar. São países que as portas estão fechadas. Mas, lendo a Bíblia, eu entendo que Jesus, ele disse que o Evangelho será pregado a todo mundo. Então, independente de o missionário poder entrar nesses países ou não entrar, hoje nós temos uma tecnologia muito avançada. A pessoa tem acesso à internet, né? E é um canal que, é claro, a gente tem que ter muito cuidado de vê-lo, né? Como tem coisas boas, tem também coisas ruins. É verdade. Mas a gente procura absorver as coisas boas, né? Então, eu acredito que esses milhões de pessoas que ainda não tiveram acesso ao conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo, eles com certeza vão ter. Eu quero ler um texto da Bíblia. Sim, à vontade. Quando Jesus reuniu aquela multidão, junto com seus discípulos, no monte, lá do capítulo 5 de Mateus, Jesus deixou bem claro ali que as coisas não seriam fáceis. Verdade. Ele orientou seus discípulos que não seriam fáceis, eles iriam sofrer represária, alguns iriam morrer, como Tiago morreu, sim. João morreu decapitado também, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, mas Jesus, em momento nenhum, deixou de orientá-los acerca dos acontecimentos. Mas, no mesmo tempo em que ele trazia o que poderia acontecer com eles, com os discípulos, e quando a gente fala nos discípulos, nós podemos abranger também a igreja, porque a igreja está nesse contexto, né? Sim. A igreja está nesse contexto. O que Jesus disse lá no Sermão da Montanha, essa palavra também alcança a gente nos dias atuais. Sim. Então ele disse lá no capítulo 5, eu quero tomar a partir do versículo 10, entre outras coisas que Jesus descreveu, falou nesse texto, né? Mas ele trouxe uma palavra de consolo. Vou pegar minha Bíblia aqui no celular para acompanhar. E de conforto para não só os discípulos que estavam sujeitos a sofrer as perseguições, como também para a atual igreja. Sim. Né? Então, a partir do versículo 10, ele diz assim: bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos,
porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. É verdade. Olha que coisa linda. É lindo mesmo. E a gente vê, os dados da ONG Portas Abertas diz que são 360 milhões de cristãos perseguidos no mundo. E esses cristãos, eles vivem de uma maneira inteiramente para Cristo, porque quando alguém descobre que eles são... Se eles não estiverem presos, estão sendo perseguidos. Então, eles têm que se esconder, e a gente já viu vários testemunhos aqui, já mostrei. Às vezes só tem uma Bíblia para muitas pessoas, cada um fica com uma página. Cada um guarda aquela palavra no coração e vai trocando as páginas. Assim, eles têm conhecimento da palavra. Então, assim, é muita sede da verdade. É muita sede. E assim eles vão conseguindo, com muita luta, com muita graça, com muito poder de Deus, e divulgando nesses países. Porque tem países que a internet é bloqueada, como Coreia do Norte, China, eles não têm acesso à internet. Então, é esse trabalho lindo, eles fazem seed, né? Alguém foi lá, plantou, e eles vão disseminando isso, divulgando o evangelho de uma maneira bíblica mesmo, porque eles são perseguidos diariamente. E isso é lindo, porque, como eu falei, né, aqui nós ainda temos toda essa liberdade e muitas das vezes não aproveitamos. Muitas das vezes você tem uma Bíblia em casa que está fechado, ou então está só com o Salmo 91 lá enfeitando a prateleira. Então, assim, é importante a gente trazer à tona essa dificuldade para aproveitar enquanto há tempo, porque Jesus está às portas, né? É verdade. E nós temos que fazer enquanto temos a liberdade, né? É, porque vai ficar muito difícil. As perseguições vão também, sem dúvida nenhuma, chegar ao Brasil. Vão chegar. Isso aí é bíblico. A Bíblia tem se cumprido até aqui, não vai deixar. Não, não vai deixar. O Brasil não ficará isento. Não ficará, entendeu? E como a senhora disse aí, eu acho que os cristãos atual, eles deveriam dar mais credibilidade à liberdade que tem, né? Dar mais credibilidade à liberdade que tem. Porque hoje as pessoas, às vezes, trocam o horário de um culto por uma outra diversão que não vai trazer uma edificação espiritual na vida dele. Não é que nós somos proibidos de nos divertirmos, não se trata disso. Não. Né? Somos um povo alegre, não temos direito, né? Nós somos um povo igual a todos, só que nós temos a nossa liberdade de cultuarmos a Deus, né? De formas diferentes de alguns. Porque tem pessoas que, por ainda o Evangelho não alcançá-los, não ter alcançado eles têm as suas restrições, né? Sim. Mas nós que já fomos alcançados, né? E eu glorifico muito a Deus por isso, porque eu costumo dizer que Jesus disse lá em João 15, né? Não foste vós que escolhestes a mim, fui eu que escolhi. Olha que coisa linda. Linda, né? É muito lindo, eu acho muito lindo. Aceitei Jesus, na verdade, Jesus. Não, né, foi Jesus que me alcançou. É verdade. Então imagina, Petrópolis, nós temos aí, segundo o censo, mais de 300 mil moradores. Então eu costumo dizer o seguinte, dentro de 300 mil moradores, Deus me escolheu. Olha que coisa linda, né? Deus me escolheu para estar ao lado dele, para viver com ele. Então eu acho que isso aí é algo que o cristão deveria valorizar, sabe? Valorizar essa escolha. Porque não fomos escolhidos por qualquer um, fomos escolhidos pelo próprio Deus. E a gente vê, infelizmente, presbítero, que atualmente as pessoas estão indo numa onda de um evangelho de prosperidade, de coisas materiais. Olha, eu vou na tal igreja porque o pastor está fazendo a campanha da chave da casa, da chave do carro, e o nosso maior milagre, o nosso maior presente, a nossa maior alegria é a salvação da nossa alma. Porque eu não nasci em berço evangélico, eu fiquei no mundo muito tempo, eu sei de onde o Senhor me tirou. Então, a minha alegria hoje é saber que meu nome está escrito no livro da vida. E isso não tem dinheiro que pague, não tem bem material que pague. E muitas pessoas ainda estão nessa ilusão. Porque quando o Senhor Jesus voltar, vai ficar tudo aí.
a nossa casa, quem está salvo e quem quer alcançar essa salvação, é no reino, é nos céus. Então, tudo, por mais fortuna que você tenha, ou por mais que você almeje ter, tudo ficará aqui, nada serve, tudo a traça, a ferrugem, isso aí vão correr, vai acabar. Tem pessoas que estão perdendo muito tempo buscando esse evangelho da prosperidade, que é um evangelho falso. Porque, claro que todo mundo quer ter o dinheiro para pagar as contas no final do mês, quem não quer, né? As pessoas trabalham, querem pagar as contas, querem ter um conforto, mas a gente não deve depositar as nossas vidas nisso. A gente tem que buscar primeiro o reino dos céus, depois as demais coisas serão acrescentadas. Está aí na Bíblia para quem lê Bíblia, né, presbítero? É verdade. Você ter desejo de alcançar as coisas não é errado, né? Não é errado. Não é errado, não é pecado, mas você não pode se prender às coisas, porque a Bíblia diz que o mundo passa, né? Sim. Suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É verdade. Eu costumo dizer que nós somos peregrinos nessa terra, né? Porque a nossa morada não é aqui. Não é aqui. Nós temos uma promessa que está lá em João 14, né? Isso. Onde ele disse que ele ia preparar lugar e voltaria e nos levaria para estar com ele. Justamente, é então, nisso que nós cremos e almejamos. Tudo que a gente tem na terra, que Deus nos dá a liberdade de alcançarmos através do nosso trabalho, eu não vejo nada errado nisso, né? Você sonhar em ter sua própria casa, sim, você sonhar em ter o seu carro, isso aí não está errado não. Mas você não pode se prender somente a isto. Não pode colocar o coração ali, né? Não pode colocar o coração. Porque a Bíblia diz que aonde está o teu coração, ali está o seu tesouro. Ali está o seu tesouro. Então, eu conheço algumas pessoas, né, que quanto mais eles têm, mais eles querem. E um dia, uma dessas pessoas, eu falei com ele, rapaz, se conforma com o que Deus já tem lhe dado. Porque a Bíblia diz que nós temos que nos conformar com o que o Senhor já tem nos dado. Sim. Tem como se vestir. É aquilo que a irmã acabou de falar. Está dando para pagar as contas, né? Os cartões e as contas cotidianas de uma casa. Tem gente que não se conforma só com isso, ele quer almejar mais. Aí, daqui a pouco morre, fica tudo para ir. Porque a Bíblia diz que nós não leva nada daqui. Claro que não. Tudo fica. Tudo fica. Então, acho que o objetivo do ser humano tem que ser Deus. Isso. Deus em primeiro lugar. A senhora busca primeiro Deus. E as nossas necessidades, Ele vai suprir. Justamente. Jesus disse, olha para as aves do céu. Ele deu uma referência. Olha para as aves do céu, não trabalham, não plantam, e o vosso Pai Celestial as alimenta. E ele conclui dizendo, não tem de vós muito mais valor do que elas. Então, as nossas necessidades, Deus conhece. Sim. O que Deus quer é que nós nos aproximamos dele e confiamos que ele é aquele que supre todas as nossas necessidades. Supre mesmo, e claro, e a Deus não agrada o preguiçoso. Então se eu ficar em casa, Deus vai pagar minhas contas, vai mandar comida. Não é assim. A preguiça não é de Deus, gente. Cada um tem que fazer a sua parte. O que pode acontecer de você estar empregado, de repente você perder o emprego, aí você vai orar, vai pedir a Deus que abra uma outra porta. E Deus sempre nos abre uma porta melhor do que aquela que perdemos. Então, você tem que fazer a sua parte e tem que buscar o reino dos céus, porque ninguém disse que crente tem que ficar passando necessidade nem ser miserável, não. Porque Deus tem o melhor para o seu povo. Deus sempre tem o melhor para o seu povo. Ele escolheu a melhor terra.
ele sempre preparou o melhor para o seu povo, mas também nós temos que fazer a nossa parte. O que a gente está falando aqui é para você não se prender às coisas. Tem pessoas que deixam de viver. Ou então tem aquele crente assim, ora para o senhor abrir a porta. É só abre a porta, dá um emprego bom, ou então dá uma oportunidade boa, é só da igreja. O irmão não está mais indo na igreja? Ah, não, porque eu estou ocupado com o trabalho. Quer dizer, então você tem que estar sempre mal para estar orando, não. Você tem que orar quando está bem, quando está mal. Você tem que estar sempre dedicando o seu tempo ao Senhor. Porque a pessoa aí consegue abrir uma porta boa, a pessoa não vai mais à igreja, a pessoa não cultua mais, não louva mais. E aí vai prender, aí foi o que a gente acabou de falar, aí prendeu o coração nas coisas da terra. Não é assim. Por mais que você queira o melhor, mas tem que ser o melhor em Cristo Jesus, porque a gente tem que lembrar de onde Ele nos tirou. Muitas pessoas falam assim, poxa, eu estou há anos que eu busco e o Senhor só me dá o necessário, porque o Senhor conhece o coração de cada um. Tem pessoas que se Ele der mais do que o necessário, vai desviar, vai se afastar. É verdade. Eu tenho visto isso, eu tenho acompanhado, claro, quem somos nós, miseráveis pecadores, a gente não está julgando ninguém aqui, a gente só está chamando para uma reflexão, presbítero, porque o ano está começando. Então nós temos que nos consertar com Deus, porque a gente fala, Senhor, me dá coisas novas em 2024, mas como a gente vai ter coisas novas com as atitudes velhas? Porque para nós é a mudança de ano. Para Deus a mudança tem que vir através da gente. Porque se a gente quer continuar fazendo tudo velho e ter um ano novo, coisas novas, não vai acontecer. Eu penso assim, não vai. Porque Deus vê o que está no nosso coração, não é porque virou o ano que Ele vai te dar coisas novas. Você tem que deixar as velhas para trás. Porque muitas das vezes a pessoa reclama, entra ano e sai ano, o Senhor não faz nada novo na minha vida, mas você está fazendo alguma coisa nova na sua vida? É verdade. Não, e tem pessoas que, eu até costumo às vezes, dependendo do texto que eu vou ministrar, eu costumo falar, tem pessoas que eles pedem orações para Deus abrir a porta, mas eles ficam dormindo dentro de casa. Então eu costumo dizer o seguinte, o que você pode fazer, Deus não vai fazer. Claro. O que você pode fazer? Colocar um currículo. Sim. E o que Deus pode fazer é abrir a porta. Justamente. Conta-se uma história verídica, tá? Isso é um caso verídico. Um jovem estava desempregado. E chegou uma empresa na cidade desse jovem e colocaram anúncios que estavam precisando de funcionário. E esse jovem cristão, ele foi lá. Quando ele chegou lá, tinha 799 pessoas na frente dele. Ele era Ele era o de número 800. Meu Deus. Quando ele olhou aquela fila toda, ele disse, não, mas eu não vou desistir, não. Eu vou ficar na fila. E chegou a hora que o entrevistador ia chamar para a entrevista. E um dos funcionários, e a entrevista era com o patrão, e um dos funcionários saiu, abriu a porta, e foi passando pelaquela multidão, e foi nele. Olha. E chamou ele. Deus me ele era o último. E chamou ele. Quando ele chegou na entrevista, o patrão disse a ele, olha, eu estou precisando de um funcionário para ficar encarregado no meu depósito de mercadoria. Você vai anotar as saídas das mercadorias e eu estou precisando de um funcionário para esta área. Aí o empresário perguntou para ele, você é crente? Aí ele falou, pensou, se eu falar que eu sou crente, está escado ele não gostar de crente, não me dá um emprego. Ele disse, não, eu não sou crente, não. Aí o empresário disse para ele, você não é crente? Pois é, rapaz, é lamentável, porque eu quero um funcionário cristão aqui na minha firma. Porque eu tive alguns aqui e me roubaram, desviaram mercadoria, e eu quero um funcionário cristão
para trabalhar aqui comigo na minha empresa. Aí quando o empresário disse para ele, disse, não, eu sou crente sim, eu sou crente, é porque eu fiquei em dúvida se eu falo para o senhor que eu sou evangélico, o senhor não gosta de evangélico, aí o senhor não ia me dar emprego, e falou assim, olha, infelizmente eu não posso te contratar, porque se você negou a tua fé, se você negou o teu Jesus, imagina o que tu não vai fazer dentro da minha empresa. Então, isso são detalhes que eu até me emociono, porque a gente tem que defender a nossa fé cristã. Acima de tudo. Acima de tudo. Porque essa é a diferença do evangélico para o crente. Ele é evangélico, mas não é crente. Porque se ele fosse crente, ele ia crer que foi Deus que mandou. Olha que filha imensa, ele não teve nem esse discernimento. O homem passou pela fila toda, foi direto nele. Aquilo ali foi o Espírito Santo. Era a porta que Deus abriu para ele. Era a porta que Deus estava abrindo. Mas pela falta de fé, ele não teve a bênção. Então, o que eu quero aproveitar, né, nesse programa de uma audiência extraordinária, a quem está nos ouvindo, né, nós estamos no ano inicial, né, de 2024. Sim. É claro que as notícias, né, as previsões que a gente ouve não são boas, né? Não são previsões boas, e nós temos que entender também que a Bíblia tem que se cumprir, né? A Bíblia tem que se cumprir. Mas para aqueles que, quem sabe, já entraram o ano desanimado, sem expectativa de vida, né? A palavra que eu deixo é que confia em Deus, porque o salmista no Salmo 125, ele diz, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, né? Que não se abala, mas permanece para sempre. Que, como disse a nossa amada irmã, esqueça o 2023, esqueça o que passou em 2023, né? Vamos ser gratos a Deus por Deus nos permitir adentrar o ano de 2024 e vamos procurar fazer o melhor para Deus. Isso é tudo. A Bíblia diz, lançando sobre ele toda, não é uma não, nem duas, são todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós, né? É verdade, o melhor, porque muitas das vezes, no seu trabalho secular, no seu trabalho, você, não, tem que fazer melhor para agradar o meu patrão, vai que ele me dá uma promoção, né? Assim que as pessoas pensam, então vou fazer o melhor para mostrar que eu sou eficiente. A maioria das pessoas pensam assim. Para Deus, a gente tem que fazer o melhor do melhor, porque Ele não só vai ver, porque quando ninguém estiver vendo, Ele sabe da sua intenção, no coração, na sua mente, Ele te conhece, Ele te vasculha, Ele te sonda. Então, antes de você fazer, Ele já sabe da intenção do seu coração, então faça o melhor. Não faça de qualquer jeito, chegando atrasado nos cultos, conversando dentro da igreja, se distraindo com coisas que não importam. Quando for cultuar o Senhor, é o Senhor. Ali tem um Senhor esperando o culto, mas um culto verdadeiro, não aquele culto distraído, aquele culto religioso, aquele culto de marcar ponto na igreja, seja domingo, terça, quarta, quinta, sábado, eu não sei o dia que você cultua. Eu estou falando isso para você, serve para mim também, porque sempre quando a gente fala primeiro para a gente. Então, assim, se não foi bom, como um presbítero falou, esquece o ano passado, se conserta com o Senhor misericordioso, Ele vai renovando, a sua misericórdia é renovada a cada dia. Então, se conserta com o Senhor, eu não fui a melhor filha, o melhor filho, 2023, Senhor, mas me dá graça, eu quero ser esse ano, quero fazer o melhor. E é lindo, porque o Senhor, Ele vai renovando a misericórdia, vai dando graça, e a gente vai fazendo, aí você vai ver que realmente, quando chegar no final de 2024, foi diferente. Jesus vai fazer coisas novas, porque você se propôs a fazer coisas novas para Ele também. Então, vamos aproveitar o máximo, porque a Bíblia vai se cumprir, a perseguição vai chegar aqui. Então, a gente tem que aproveitar. E, claro, sempre orar por esses irmãos, sabe? Eu fico um dia sem orar, desde que eu passei a conhecer os irmãos perseguidos, através de Portas Abertas, porque antes eu não tinha conhecimento, ouvia falar, mas depois que eu comecei a vivenciar o que eles passam, né? Através dos vídeos, das matérias e tudo mais,
Eu falei, não, Senhor, eu tomo isso como compromisso, porque agora são eles, daqui a pouco seremos nós. Então, é sempre um orando pelos outros. Então, muitas das vezes a pessoa, não tem dinheiro para mandar portas abertas, mas nem tudo é dinheiro. A sua oração vale e vale muito. Se for de coração, Deus recebe e chega como cheiro suave às narinas do Todo-Poderoso. Porque quando é de coração, ele recebe, né, presbítero? Não é aquela oração, não, vou fazer rapidinho aqui para bater o ponto. Né? Não, eu oro muito pelos meus irmãos que estão desfalecidos, né? Estão sem ânimo para cultuar. E esse ano de 2024, eu entrei com uma outra tomada de decisão. Eu confesso que Deus tem falado comigo, e de formas que eu entrei em 2024 com outro objetivo. O meu objetivo é fazer o melhor para Deus. Amém. O melhor para o Senhor. Como eu disse, o galardão, como está lá em Apocalipse, né, 22:12, ele é dado a cada um. A cada um. Então, a minha esposa não vai me representar. Isso. Eu não vou representar ela, nem a minha filha. Eu vou fazer para me receber o meu galardão. Ela tem que fazer para receber o galardão dela. Até porque é salvação individual, então... Então, você tem que fazer para Deus. Não fica olhando para as circunstâncias. Porque se você olhar para as circunstâncias da vida, para os problemas, para as dificuldades... Não sai do lugar. Você vai ficar dentro de casa. E dentro de casa você vai aderir o quê? O que tu vai aproveitar ficando dentro de casa? Assistindo um programa de televisão? Até a hora de dar sono para dormir? Então, como nós estamos falando aqui, vamos aproveitar, vamos voltar até bater nessa tecla, né? Vamos aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo de ir à casa do Senhor. O salmista Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos. E tem que ser com alegria, né? Imagina, você sair de casa, se arrastando, eu tenho que ir ao culto. Você não tem que ir ao culto, você tem que querer, tem que ter prazer em cultuar o Senhor. E o culto, ele é individual. Quando nós nos reunimos no templo para prestar o nosso culto, cada um tem o seu culto, tem que apresentar o seu. Sim. Eu não dependo do culto da irmã, sim, e nem a irmã não depende do meu culto. Sim. Eu tenho que apresentar. Às vezes tem pessoas que vão numa reunião, né, no culto, aí eles saem e dizem, mas eu não senti nada, Deus, não senti a presença do Senhor. Mas como você estava ali? Qual era o teu culto? É verdade. Deus fez essa pergunta ao povo de Israel. Que culto é esse vosso? Sim. Que culto vocês têm apresentado? Porque a nossa adoração é que vai trazer a presença de Deus na nossa vida. Então tem culto que vai depender de você e não das outras pessoas. Você não está ali, como disse a irmã aí, você não pode ir para a igreja porque, não, isso já é um costume, eu já me adaptei a ir no domingo, na terça, na quinta. Não. Você não pode sair com essa finalidade, não. Você tem que sair com a finalidade de adorar a Deus, de cultuar a Deus. E quando você entra com essa finalidade, as suas forças são renovadas, né? O seu coração se alegra. É como eu disse, tem culto que você fica a semana toda pensando nele, né? Que culto foi aquele? Que palavra! Meditando ali na palavra. Tem palavras que eu digo assim, gente, eu vou levar para a vida. Porque a palavra está ali, mas às vezes não. Sempre quando alguém vai ministrar a palavra, o Espírito Santo dá ali o que fala. Né? É o Senhor falando. Não pode ser nosso, da nossa carne, da nossa opinião. Então, o Senhor falando.
E aquilo entra, como diz, né, a palavra entra como uma espada de dois gumes, e entra e fica ali, fala, gente, isso eu tenho que levar para a minha vida, da maneira como foi ministrado, porque às vezes a gente lê na Bíblia e não entende, acontece. Tem coisa que a gente lê e fica ali sem entender, mas aí o Senhor vai, entrega aquela palavra para um irmão, para uma irmã, ele ministra e entra nos nossos corações, que é para a gente levar para a vida. Então, daí a importância, porque tem muita gente que fala assim, não gosto de igreja, porque o pessoal é muito difícil, eu vou ficar em casa, vou ler a Bíblia, vou assistir ali na internet. É errado? Não, você tem que ler a Bíblia em casa, você pode assistir pregação na internet, não tem nada de errado. Mas nós temos que fazer parte do corpo, tem que ter a comunhão. Jesus fala da comunhão. Você tem que fazer parte do corpo, porque a cabeça da igreja é Cristo, você tem que estar inserido no corpo. Foi a nossa primeira lição desse primeiro trimestre de 2024. É verdade, foi a lição. Que falou sobre o corpo. Né? Como é que você vai sobreviver se você não está ligado no corpo? Corta o braço, deixa ele do lado assim. Morre. Ele vai morrer. Ele tem que estar ligado. E como disse ontem o nosso pastor, a cabeça é Cristo. Isso. Né? Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Se nós estivermos desligados do corpo, nós estamos desligados de Cristo. Sim. E aí? Verdade, a gente tem que fazer parte. E quando você está desligado de Cristo, você toma decisões precipitadas. Sim. E decisões que lá na frente vai te gerar transtorno. Né? Vai te gerar transtorno. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter cuidado no que vamos plantar. O que vamos plantar é o que nós vamos colher. Então, outro detalhezinho, nós temos que... Isso não é só para o cristão, não. Sim. Isso é para todos. Todos, independente de religião. Isso. Toda ação tem uma reação. Botando aí na linguagem do mundo, toda ação tem uma reação. Então, nós temos que procurar plantar coisas que lá na frente nós possamos usufruir do que plantamos. Porque muitas pessoas plantam mal, aí lá na frente, quando colhe, quer culpar a Deus. A pessoa planta abacaxi e quer colher morango. Não tem como. Não tem como. Planta abacaxi, vai colher abacaxi. Então, a nossa vida, ela é feita de colheita do que plantamos. Isso. Muito então, bem, se queremos ter uma vida de inteira comunhão com Deus, nós temos que nos aproximar de Deus. Sim. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. Deus nunca vai nos abandonar. Quem abandona Deus somos nós. As nossas atitudes, né, nos levam a nos afastar de Deus. Por isso que a Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Agora, se você começar a se afastar de Deus, procurar satisfazer o desejo da sua carne, o prazer da sua carne, a colheita não vai ser boa. Porque às vezes a pessoa com a religiosidade acha porque vai ao culto, porque dá o dízimo, está tudo bem. Não, infelizmente, tem muitos irmãos desviados dentro da igreja. Dentro da igreja. Vivendo as coisas do mundo e praticando uma religiosidade. Verdade. Isso para Deus não vale de nada. Isso vale para o homem. Olha, um pastor está me vendo aqui domingo, a secretaria sabe que eu dei o dízimo, que eu botei o nome, isso é religiosidade. Porque Deus, Ele sabe cada coisa que você falar no mundo. Depois você tem que tirar dinheiro, não sei de onde para comprar, você fica escravo daquilo. E assim é o mundo, ele vai nos escravizando com os prazeres. Porque se a gente falar para um jovem que o prazer não é bom, ele vai falar, está mentindo. Claro, o prazer, ele dá aquela sensação de minutos, de dias, dá aquela... Mas depois, o salário do pecado é a morte. Aí que vem a realidade. Outro detalhe também, falando sobre filho de pais evangélicos, né? Pais crentes. Eu costumo dizer que quando eu estava no ventre da minha mãe, eu já ia para a igreja, porque meus pais eram evangélicos também, de vez. Só que eu só vim conhecer Jesus quando eu tinha 17 anos de idade. Olha que interessante. Quando eu era criança, eu ia porque meu pai era muito severo. E chegava a hora de ir para o culto. Tinha que ir. E se eu não fosse, ou outros meus irmãos não fossem,
poderia esperar que nós iríamos ser corrigidos quando ele voltasse da igreja. Então, eu me sentia por obrigação de ir à igreja. Eu ia obrigado. É outro detalhezinho que é bom a gente frisar. E Deus me deu alguns livramentos. Alguns livramentos. E eu era, assim, muito de obedecer, não. Meus pais, não. Não era de obedecer mesmo, não. Minha mãe falava, meu pai falava, eu não era de obedecer. E um dia, eu morava no bairro da Glória, e tinha 3 jovens lá, e eles eram pervertidos, né? Os jovens pervertidos. Um dia eles me convidaram para mim lá em Correias com eles, no bairro Correias. Ali. Aí eu fui perguntar à minha mãe, olha, aquele dia foi Deus na minha vida. Porque quando eu perguntei à minha mãe, eu posso ir com fulano lá em Correias? Ela disse, olha, tu não vai não, porque se tu for, quando teu pai chegar, tu vai levar uma coça. Olha, naquele dia, foi Deus. Me fez obedecer a minha mãe, eu não fui. Eu falei com eles, olha, eu não vou não. No outro dia, apareceu estampado no jornal de Petrópolis, eles 3 pendurados numa árvore. Misericórdia. Todos baleados. Meu Deus. Com a cara toda cheia de tiro. Livramento irreconhecíveis. Mão de Deus. Aí o comentário era que um carro preto em Correias apanhou eles e levaram eles. Se eu estivesse, eu não estaria aqui hoje. Livramento purinho. Então, olha que benção. Filho de crente não é crente. Tem que aceitar Jesus. Tem que reconhecer Jesus como Salvador. Verdade. Não é somente ir para a igreja, não. Que benção. Vai para a igreja, mas reconheça que Jesus é o seu Salvador. É verdade. É que é através dele que nós vamos alcançar a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. É muito bom falar de Jesus, mas a produção disse que já acabou o tempo. Passa muito rápido. Passa rápido. Meu Deus, já acabou. Nossa, muito feliz, não faltará mais outras oportunidades. Presbítero, eu agradeço a sua presença, tá? Que Deus abençoe sua família, até sua última geração. Amém. E que tenhamos um 2024 aí abençoado com coisas novas. Né? O que eu desejo também é para a irmã, para o seu esposo, para o presbítero Ney, pessoas que nós passamos a admirar, respeitar, em nome de Deus também. E a todos os telespectadores que estavam nos ouvindo, que possam tomar uma atitude nesse ano 2024. É verdade. E a melhor atitude é procura Deus. Verdade. Dependente da sua religião, porque religião é título. Né? Procura Deus. Jesus disse, eu sou o caminho. E que Jesus te encontre. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser justamente. Então não é por título. Precisa dele. Eu falei, eu conhecia Deus, eu tinha temor dele, mas não conhecia Jesus, eu precisava do caminho. Tem que passar por Jesus. Tem que passar por Jesus. Se não passar por Jesus... eu acho lindo, para terminar, né? Eu acho lindo que a hierarquia da Trindade, né? É verdade. O Espírito Santo não passa na frente de Jesus, Jesus não passa na frente de Deus. É uma hierarquia linda, né? Lindo. O Espírito Santo fala com Jesus e Jesus fala com Deus. Porque a Bíblia diz que ele está sentado à direita e ele intercede. Isso. Então, a nossa intercessão vai para o Espírito Santo conduz a Jesus a nossa intercessão e Jesus conduz a Deus. E aí é que vem os livramentos e as bênçãos do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós encerramos este programa. E eu volto amanhã, se assim o Senhor permitir. Até lá. Amém. Amém. TVC, a TV do Correio da Manhã.